entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Orozimbo Maia não apresenta dificuldades, o motorista faz um bom caminho na passagem pela Avenida Brasil, acesso a Senador Saraiva, também a Senador Saraiva, com boas condições até o terminal Miguel Vicente Curi. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11 horas 33 minutos, alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e também Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma edição do Nossa Área com toda a equipe de Carlos Batista e vamos juntos até 12:30 atualizando informações do time do seu coração. Trazemos o primeiro destaque da Ponte Preta que entra em campo nesta segunda-feira contra o líder Náutico. Informações da Macaca com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca vai tentar colocar em prática a missão de parar o líder Náutico hoje nos aflitos. A equipe do Recife ainda não perdeu na Série B do Campeonato Brasileiro. Ednei deve ser mais um desfalque. A Ponte não confirma, mas a informação que tenho é que o atleta sequer viajou para a região nordeste do Brasil. Daqui a pouco vamos dar detalhes do provável time da Ponte que vai em busca da vitória contra o líder Náutico. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Oi, Júlio. Bom dia. Vitória importante, magra, mas o que valeu para o Guarani foram os 3 pontos conquistados fora de casa diante do Londrina. O Bugre pensa no jogo desta terça-feira contra o CRB, o reencontro com o técnico Alan Al. Para esta partida, o técnico Daniel Paulista já tem um desfalque certo. O lateral direito Diogo Matheus, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Júlio. A opinião da Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? Um abraço, CH. Oi, Júlio, um grande abraço a todos. Final de semana de bastante movimentação. Final da Copa América deu Argentina, infelizmente para nós brasileiros. Messi campeão. E ontem na final da Eurocopa deu Itália nos pênaltis depois do tempo normal 1-1. Um grande jogo. Final de semana de muita emoção. E hoje tem Ponte na Parada, é claro, com total cobertura da sua Bandeirantes. Júlio. Estamos no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato aqui na Bandeirantes. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 971021493. Estou aqui esperando a sua participação. Daqui a pouco informações de Ponte Preta, de Guarani. Vamos falar também sobre as finais. CH destacou, a gente debate sobre o vice-campeonato do Brasil na Copa América e o título da Itália na Eurocopa. Trânsito. Andrade Neves com boas condições, motorista não perde tempo na chegada ao Balão do Castelo. Alberto Sarmento também apresenta boas condições para o motorista, não encontra dificuldades quem utiliza Marechal Rondon, também Francisco José de Camargo Andrade. Festa junina é forró tocando, milho assando e quentão do lado. A parte ruim é que acaba. Acesse a loja Caldo Bom e faça o seu São João prolongado. Caldo Bom, por que não festa julina? É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Júlio Nascimento. Bom, CH, vamos rapidinho aqui falar sobre a derrota da seleção brasileira, né? A gente falou durante a semana sobre esse duelo contra a Argentina e Lionel Messi quebrando o jejum de 28 anos, conquistando o seu primeiro título com a seleção argentina. O que é que você achou do jogo e também esse desdobramento da seleção brasileira agora com o Tite sendo questionado para a sequência do ciclo da Copa do Mundo, CH? E tem que ser questionado mesmo porque ele realizou algumas escolhas indevidas. Mas a grande verdade é que nós temos apenas um jogador diferente e uma série de jogadores meia boca. Essa é a realidade. Jogadores que transferem responsabilidade só para o Neymar. Isso também tem diretamente uma parcela do treinador, né? Ele tem que ter a sensibilidade de convocar atleta com personalidade. Então, no momento decisivo, você efetivamente vê quem pode ou quem tem garrafa vazia para vender. Como diziam lá os cronistas do passado. Mas eu não gostei da seleção. Eu acho que apesar do jogo picotado, né, da catimba dos argentinos, tudo isso que aconteceu no jogo não foi nenhuma novidade, pelo menos para mim. O time teve tempo para treinar agora para a Copa América e a verdade é que ele é uma série de coisas, né? Ele escolheu algumas peças erradas, ele pouco colocou Vinícius Júnior para jogar ao longo da Copa América e quando a coisa apertou ele colocou o cara para jogar. Enfim, é uma série de circunstâncias, mas eu acho que a Argentina mereceu pela disciplina tática, por ter um jogador muito diferente e o Brasil não jogou absolutamente nada. Tentou no individualismo do Neymar, mas hoje o futebol não se joga e não se ganha desta maneira. E a Argentina foi para uma final, e final tem que vencer, não tem que jogar. Você tem que jogar para vencer. E a Argentina venceu, não dá para contestar. Agora que, para finalizar, nós já faz tempo, né, Júlio? Nós pertencemos a uma prateleira inferior do futebol do mundo. Estou falando individualmente. E isso acaba potencializando com um treinador que não faz as melhores escolhas. Ele talvez seja o melhor dos brasileiros para ser técnico da seleção. Mas a seleção brasileira hoje, o comando da seleção precisa ser entregue a um treinador com mais capacidade, Júlio. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, CH, o Lo Celso ou o De Paul, algum jogador da Argentina, ele vai provocar os brasileiros e o Messi, não. Tipo, não vai provocar o Brasil, não. Vamos comemorar o nosso. Foi uma atitude bacana do Messi. Esse vídeo acabou viralizando. Eu não consigo ficar triste pelo título do Messi, não, viu, CH? Eu torci para a seleção brasileira, mas confesso que pro futebol, né, para a história do futebol, é muito legal ver o Lionel Messi honrando a 10 da Argentina, que é o legado do Maradona, né, para essa geração. Incrivelmente, eu também não fiquei triste. Por esses motivos também, sabe? O Messi da minha geração, eu sou uma geração anterior à sua, mas o Messi é um atleta de futebol que, pelo comportamento, pelo dentro de campo, pelo fora de campo, ele me faz continuar apaixonado pelo futebol. O Messi é um dos meus ídolos, um dos maiores que eu vi jogar. Eu adoro ver o Messi jogar. Não contra o Brasil, evidentemente. Eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que eu torci para o Messi. Apesar de ter dado palpite que a Argentina ganharia e ganhou. Como poderia ter perdido? Como poderia ter errado? Mas eu não fico... Eu fico triste quando perde para a Bélgica, quando perde para a Alemanha, quando perde para a Holanda. Para a Argentina eu gosto de vencer, mas quando o Messi está em campo e quando o Maradona jogava, eu gostava muito de ver o Maradona jogar, muito, mais do que o Messi. Mas o Messi é um gênio da bola e veja o caráter do cara. Eu vi o vídeo e ele é diferente, né? Ele é muito diferente. E parabéns à Argentina, mereceu o resultado, estava jogando bem, é uma equipe bem treinada na minha opinião e merece o resultado. Mas não fiquei 100% triste não, Júlio. Eu sou como você. É isso aí, abraço aqui pro Tandy Negrão, Argentina campeã, Itália campeã, agora só falta a Ponte ganhar para ficar completamente feliz. Obrigado pela mensagem, Tandy. O Paulo Chácara da Barra, concordo com o CH, não temos grandes jogadores, somente o Neymar. Mas não foi futebol, foi capoeira e um juiz fraco.
Manda aqui o Paulo, da Chácara da Barra. Aliás, vamos começar já criticando. Você sabe não que... Passa... Viu, Júlio, desculpe. Eu só para não passar o negócio da arbitragem, eu discuti muito no final de semana, porque eu também concordo com o Paulo. A arbitragem foi muito fraca e prejudicou o Brasil. Mas tirando os árbitros brasileiros e os argentinos, que não poderiam estar, por razões óbvias, apitando a final, quem sobrou? Ninguém, né? Então. Triste. O nosso ouvinte aqui, o Luiz, fala assim, ó, não passa a bola pro Neymar para ver o que acontece. Se bobear, fica até fora do time. E para finalizar aqui, o Cláudio, do Padre Anchieta, me responda uma coisa. Por que o Rafael Tolói não pode ser convocado para a seleção brasileira? Na minha opinião, ele é muito mais jogador do que esses zagueiros que vêm sendo convocados. Cláudio, do Padre Anchieta. O Tolói fez uma opção, né? Se eu não me engano, até inclusive ele chegou a jogar nas seleções de base, mas está na Itália há muito tempo, né? Vestiu a camisa do Torino por muito tempo, fez essa opção por se naturalizar italiano e servir a seleção, assim como o Jorginho, campeão ontem, é catarinense, morou no Brasil até os 15 anos, Verdade. Foi para a Itália muito cedo, se identificou com a Itália e foi campeão também. 2 brasileiros campeões de UCH ontem com a Itália. Eu só queria ter uma coisa do time da Itália na minha seleção. Sabe qual é ou não? O quê? O Chiellini como capitão do time. Só isso eu queria. É verdade. Aliás, que baita zaga tem a Itália, né? Impressionante. Chiellini e Bonucci jogaram muito. E o goleiro? Donnarumma. Esse aí tá seguindo os passos de Buffon também. Baita goleiro, 22 anos, eleito o melhor jogador da final da Euro. Sensacional. Agora são 11h43. Bandeirantes! É hora da ponte na Band. Muito bem, vamos com informações da Ponte Preta. Antes aqui, o Thiaguinho tá me lembrando aqui que tem o Emerson Palmieri também, né? O irmão do Giovanni Palmieri, que jogou na Ponte, inclusive, Antônio Lupe lembra do Giovanni Palmieri. E o Emerson, também campeão ontem com a seleção italiana. Informações da Macaca, chegando com o repórter Antônio Lupe, com uma notícia que você trouxe em manchete, no mínimo preocupante, da possibilidade de mais um desfalque. Pois não, Lupe? É verdade, Júlio. Bom dia para você mais uma vez, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Lembro muito bem do Emerson Palmieri, fez a temporada 2019. Fez poucos jogos aqui pela Ponte, depois foi para o Bahia. E o irmão dele, o Emerson, ontem foi campeão pela Itália, foi titular. Começou na base do Santos e depois se transferiu para o futebol europeu, só para deixar registrado. E como eu trouxe na manchete, a Ponte deve ter mais um desfalque além do Rodrigão, que não viajou para Recife para o duelo contra o Náutico, jogo que acontece hoje às 8 horas da noite, lá no Estádio dos Aflitos. O líder Náutico é o próximo adversário da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ednei também não viajou para Recife, pelo menos essa é a informação que eu tenho. A Ponte não divulga relacionados, não divulga quem viajou, não divulgou nada a respeito sobre essa situação. Porém, confio na pessoa que me passou e banco a informação. Ednei não viajou com a delegação. Com isso, a dupla de zaga deve ser formada por Cleilton, que retorna ao time, e também o Fábio Sanches, que será mantido, ele que fez a sua estreia com a camisa da Ponte Preta no duelo contra a equipe do Avaí na última rodada da Série B, placar de 0-0. Então, repito, Ednei, pelo menos a informação que eu tenho, não viajou com a delegação, teve um problema médico, não sei qual foi a lesão do Ednei, mas ele ficou em Campinas e por isso a Ponte deve ter uma dupla de zaga diferente hoje para encarar o líder Náutico. Em relação ao substituto do Rodrigão, pelo menos a informação que eu tenho, nem João Veras e nem Josiel. Quem deve ser o titular no meio-campo da Ponte é o Niltinho, ao lado do Camilo. E no ataque, Moisés e também o Richard. Vai ter aí uma pequena troca no esquema tático da Ponte, provavelmente um 4-4-2, e o time da Macaca deve entrar em campo com Ivan ou Igor Vinhas no gol. Deixo essa dúvida, mas a informação que eu tenho é que o Ivan deve ser o titular. Na lateral direita, o Kevin. Na zaga, Cleilton e Fábio Sanches. E na esquerda, o Felipe Albuquerque improvisado. No meio-campo, a presença do Dauan, André Luiz, Camilo e Niltinho. No ataque, Moisés e Richard. Lembrando mais uma vez, Ednei deve ser desfalque, assim como o Rodrigão. Os dois atletas não viajaram com a delegação, ficaram em Campinas. O Rodrigão com edema na coxa esquerda. Em relação ao Ednei, não tenho detalhes o porquê
ele não viajou, mas é um problema médico. Não sei qual foi a lesão, mas hoje o Ednei deve ficar fora da partida para o duelo contra o Náutico, que venceu mais uma na Série B na rodada passada, venceu o Goiás fora de casa pelo placar de 1-0, e o Náutico, que por enquanto ainda não perdeu na competição. Tem 24 pontos em 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, marcou 18 gols e sofreu 4, 80% de aproveitamento na B-Zona. Júlio. Pois é, CH, são muitas mudanças e possibilidades de alterações no time da Ponte para você comentar, né? A possibilidade da volta do Ivan, o desfalque do Ednei, a presença do Niltinho na vaga do Rodrigão machucado, uma Ponte que pode ser bem diferente no jogo de hoje contra o embalado Náutico, CH. A distância é muito difícil que eu comente sobre o Ivan ou o Igor Vinhas. Eu ainda vou ficar com a informação que eu tenho. Não contrariando o que o Antônio está trazendo, não é isso. Eu não sei qual é a condição do Ivan, então eu continuo com o Igor. Mas eu confio na informação do Antônio Lupi, não é? Porque eu não... 8 meses sem ver o Ivan jogar. Ele é craque, mas a condição e o problema, e a discussão e o ponto de interrogação não é esse. Ele está pronto para jogar? Bom, o Carlão, que é treinador dele, tem juízo, e o Gilson Kleina também. Porque o Igor está fazendo um trabalho bom. Não tem por que tirar do time, por enquanto. Por enquanto. Não jogar o Ednei é um desastre. Desastre. A Ponte já não tem zagueiro. O cara aí que está fazendo pelo menos um trabalho ok aí, não vai jogar, vai ter problema. Seja quem entrar no lugar. Vai ter problema de entrosamento e de qualidade técnica. Bom, daí para frente, que é meio campo, é o que tem para hoje. O menino do Vitória, o Lucas, não está pronto, me parece. Vai para o jogo, Lucas, ou não, Antônio Lupi? Por enquanto, não. Ok. Então vai ter que jogar com Daoen e André Luiz. Jogadores de marcação. Camilo, nenhuma novidade. A novidade é o Niltinho de volta para o time, né? E lá na frente repete o ataque para mim, por gentileza. Moisés e Richard. Vai jogar com dois... Vai mudar o esquema, né? 4-4-2, sem o cara referência. O Veras não dá conta do recado, né? Já teve 345 oportunidades. Toda vez que entra dentro do campo, não se dedica, desconcentrado, domina com a canela, tropeça na bola. Então, eu acho que o Gilson, nesse caso, está certo. O Richard é um menino esforçado apenas e sobra pro Moisés, né, que é o cara da companhia aí, que é mais confiável, tentar engatar aqueles cortes por dentro para fazer 1-0 e a Ponte nitidamente, claramente, apesar do Niltinho também, que tem uma força ofensiva interessante, acho que agora deve estar recuperado fisicamente, né? Já tomou descanso efetivo por algum motivo, que eu não sei qual é, mas de qualquer maneira, se ele estiver de volta, é um cara que tecnicamente tem condição de dar conta do recado. A Ponte vai jogar por uma bola, Júlio. Nitidamente vai jogar por uma bola, porque essa é a capacidade dela. Vai ter que marcar muito, muita concentração. Esse Náutico é um perigo, tá perdendo o jogador e foi lá e ganhou de novo, né? Então, você veja que o trabalho do Hélio dos Anjos, apesar da gente conhecer, encaixou. E quando essas coisas acontecem no futebol, meu amigo, nem simpatia atrapalha. Esquece, cara. A coisa pegou no breu e me parece que está muito encaminhado. Está indo muito bem. Né? Você fazer com 10 rodadas 25 pontos que o Náutico tem, né, Júlio? Se eu não estiver enganado. 24, né? 80% de aproveitamento. É muita coisa, cara. 24 pontos. A tendência do Náutico virar com 40 pontos no primeiro turno é gigantesca. Gigantesca. Então você imagina esse time virar com 40 pontos, quem que segura no segundo? Não tem jeito, a não ser que desmonte o time inteiro, mas me parece que não é o caso, e o Náutico já se solidifica como o principal time, e era uma aposta que eu não fazia, mas na prática está acontecendo, e méritos ao Náutico, que hoje pega a Ponte, favorito para o jogo, e qualquer coisa diferente da derrota hoje à noite, eu ficarei extremamente surpreso, vou torcer muito. Quero estar surpreso de verdade. Quero ver uma Ponte aguerrida, organizada, não é? Mas não tem material humano, né? Esse é o grande problema. E esse desfalque de última hora aí, não ter o Ednei, isso é um problemão para o Júlio, aliás, para o Gilson Kleina
acabar administrando, viu, Júlio Nascimento? Eu tô com o CH. Claro que a vitória seria o melhor dos mundos, até porque a Ponte precisa somar vitórias, mas eu não descartaria empate como resultado positivo contra o Náutico, não. Tava olhando o time, até estudando, né, o Hélio dos Anjos, tem essa análise taticamente do Náutico lá no portal carlosbatista.com.br. É um time que, apesar de ser o melhor ataque do campeonato, muito da boa fase do Náutico é a segurança da defesa. O Náutico sofreu apenas 4 gols, mas tem um detalhe, né, CH? E aí entra a experiência do Hélio dos Anjos. O Náutico é o time que mais faz faltas na Série B. Eu fui olhar, né, porque é um número muito alto, 230 faltas. O segundo colocado é o Goiás com 200 faltas, ou seja, quase 30 faltas a mais, um jogo de faltas a mais do que o segundo colocado. Mas isso é porque o Hélio dos Anjos é um técnico que odeia correr riscos. O articulador dele, hoje, o pensador do meio campo é um volante, que é o Marcial, né? O Jean Carlos, que é o jogador que a gente fala, atua numa função diferente, joga mais pelas pontas, diferente do Jean Carlos do ano passado, que enfrentou a Ponte em outros momentos. Então é um time que, para você furar defensivamente, é muito difícil. O Náutico fica nesse negócio de esperar o erro do adversário e vai lá e é fatal, tanto que marcou 18 gols. Então é um time que a Ponte vai precisar de muita inteligência para conseguir furar essa boa postura que o Hélio dos Anjos criou. Você vê que muda a peça, sai peça, entra a peça. O Náutico está conseguindo uma regularidade de desempenho, que é justamente o que a gente tem cobrado da Ponte, né, CH? É a chamada disciplina tática, né? A escola do Hélio dos Anjos é uma escola que pertence a alguns treinadores da velha guarda do Brasil, que é a chamada falta tática. Eu me lembro bem, depois da vitória do Náutico contra o Guarani aqui, você fez um comentário, não sei se foi na transmissão, que eu não me lembro se foi você que narrou, ou foi durante a semana. Eu me lembro que se você constantemente falou, poxa, mas esse jogador é chato, porque o Náutico é chato, porque não é chato. Chato mesmo. Esse é o futebol implementado com a filosofia Hélio dos Anjos. Falta tática. Sabe, falta para não tomar cartão? Então, perdeu a bola para o jogo. Perdeu a bola para o jogo. Perdeu a bola para o jogo. É assim que funciona o Náutico. Com a bola, aí vem a competência do treinador e a qualidade dos jogadores. Mas sem a bola é muito isso. Recomposição rápida e essas faltas táticas. E esse é o tipo de jogo que a Ponte vai enfrentar hoje. Né? A Ponte, diferente do Náutico, a Ponte é um time que permite muito o toque de bola, a condução, o trabalho do time adversário. A Ponte não é um time combativo, né? Principalmente pelos homens de frente. Então, perceba no jogo de hoje, o Náutico, até os caras de frente fazem essas faltas táticas. Não são faltas para cartão, tá na regra do jogo. Isso é antijogo, CH. Pode chamar do jeito que você quiser. Pode chamar de violência, apelação, antijogo, mas esse é o jogo que a Ponte vai enfrentar hoje. É difícil jogar contra o Náutico, por causa disso também, além da qualidade técnica do time. E o detalhe é que é um reencontro, né, do Kleina com o Náutico. Ano passado esse Náutico, basicamente com o mesmo elenco, com o comando do Kleina, brigava contra a zona de rebaixamento. Foi justamente quando o Kleina foi demitido que o Hélio dos Anjos chegou e conseguiu uma arrancada, já uma organização. Esse ano foi campeão pernambucano. Sei não, acho que vai pintar acesso para o Náutico aí até o final do campeonato. Se a Ponte jogar sem centroavante, não escalem o Richard. Ele só sabe cruzar no chuveirinho. Sem centroavante, vai cruzar para quem? Perde aí o Lupe trouxe aí uma formação diferente com o Niltinho, né, Lupe? Você diz 4-4-2, né? Então algum jogador do ataque aí vai fazer uma função diferente, então, né? Eu acredito, porque não vi treino, que o Moisés deve fazer. O Moisés, é claro, não é um referência, né? Até não tem nem altura para isso, para brigar com os zagueiros do Náutico. Mas existe uma possibilidade também do Niltinho, quando a Ponte estiver atacando, fazer ali também um falso 9, ou o próprio Camilo chegar mais próximo do gol. Então, é uma variação de esquema tático que pode acontecer em relação à defesa e ataque. Mas pela informação que eu tenho, o Niltinho joga no meio-campo, ali bem próximo do Camilo, com o Moisés e o Richard no ataque, mas também pode ter essa variação tática no ataque da Ponte Preta. Pode funcionar. O que não dá mais para continuar é fazendo as mesmas coisas. Então não dá para acusar o Gilson de não estar tentando fazer algo com aquilo que ele tem em mãos. Então é melhor ele pecar pela tentativa do que pela omissão. Continuar com o centroavante fixo,
Com a qualidade discutível do Veras, é melhor jogar diferente. O Camilo, por exemplo, entra toda hora dentro da área. Ele já jogou assim. Lembra lá atrás, no começo do campeonato? Acho que foi no jogo de estreia ou no segundo jogo do Kleiner, que ele colocou o Renatinho por dentro, não foi? Se não me engano, foi contra o Cruzeiro. E entra o Camilo dentro da área. Tem que fazer alguma coisa, né? Já passou da hora e me parece que isso está acontecendo, e toda vez que eu falo isso, as pessoas dizem, não, Carlos Henrique, porque você tem muita paciência com o Gilson Kleiner, mas vocês querem que eu fale o que aqui? Quer que eu fale o quê? Que vai perder o jogo de uma vez, não comento nada das possibilidades? De repente ele está ouvindo? Não ouve, né? Não tenho nem essa pretensão e nem a capacidade de sugerir nada para o Gilson Kleiner. Eu falo aqui o que eu entendo, o que eu tenho de vivência, é aquilo que eu gostaria que acontecesse, não é? Te dá palpite aqui, essa coisa toda, nenhuma pretensão. Agora, se ele não mudar os conceitos daquilo que ele vem arrastando nos últimos tempos na vida esportiva dele, ele vai continuar patinando na carreira. Puxa aí a vida do Gilson Kleiner nos últimos tempos aí. Ele precisa rever os conceitos. E na Ponte, incrivelmente, acho que ele deve ter tomado um chacoalhão, né? Porque ele ficou um tempinho aí desempregado, de começar a mudar algumas coisas. Eu tenho percebido pelo menos uma boa vontade dele em relação a isso. Agora não adianta nada esse negócio de boa vontade, tem que ganhar jogo. E a vida de treinador é essa. Se ele não começar a ganhar jogos, ele pode virar o time da Ponte de ponta cabeça, fazer a preleção que ele quiser, não é? Ele precisa fazer algo diferente para que funcione. Eu sei que ele não faz milagre, mas a Ponte está precisando de uma dosinha de sorte, um pouco de milagre, um pouco de capacidade, um pouco de superação, precisa de um pouco de tudo para poder fazer a coisa ficar diferente. Tá difícil, viu, Júlio Nascimento? Não tá fácil a vida do homem, não. Ô, Júlio, o Valdemir mandou aqui que foi contra o Vasco, não foi contra o Cruzeiro, não, que o Camilo jogou como falso 9. Cara, contra o Brusque, ele também chegou a fazer essa função em determinado momento do jogo, né? Então, acontece isso às vezes. Deixa eu ler aqui mais mensagens do WhatsApp. O Paulo Chácara da Barra. O Náutico perdeu alguns bons jogadores, sobrou apenas um bom jogador, o Jean Carlos. Deve ser bem marcado, o Paulo Chácara da Barra. Mas estou me surpreendendo, viu, Paulo, com os jogadores que estão entrando, viu, nesse time do Náutico aí, ó. O Chiesa tá fora, o Paiva, que é um paraguaio, tem entrado bem no Náutico. Então é um time bem organizado, né? Quando você tem uma estrutura organizada, é o que a gente está cobrando na Ponte, os jogadores quando entram com mais tranquilidade, conseguem desempenhar razoavelmente um bom futebol. Então, é um time organizado, né? Se a Ponte conseguir uma boa apresentação hoje contra o Náutico, tem que ser muito comemorado, porque é um time muito interessante nessa Série B. A confiança tá lá em cima, cara. Os jogadores estão num clima muito legal, e até o jogador aí meia boca, o cara se supera. Quando o clima tá legal, quando a coisa tá encaixada, é difícil segurar. O Tandy Negrão tá dizendo que o Matheus Peixoto, 6 gols, artilheiro da Série A, que foi dispensado pela Ponte. Ele tá dizendo, né? Ponte Preta sendo Ponte Preta, mas o Matheus Peixoto foi dispensado, não vi nenhuma mobilização da torcida, não, viu, Tandy? Contrário a isso. Muitos, inclusive, apoiaram essa decisão. Aqui, na linguagem futebolística, entendam, hein? Ele veio aqui e roubou a Ponte. Como o Paulo Sérgio veio aqui e roubou a Ponte, como outros jogadores vieram aqui e não fizeram nada. Agora ele vai lá e joga, é mais um motivo para a torcida ficar brava com o cara. Jogou lá, por que não jogou em Campinas? Com a culpa da Ponte? Culpa do atleta. Culpa do atleta. Não é? Que vem aqui, encosta o corpo, né? Alguns, não é o caso do Peixoto, mais frequentam o Cambuí do que o estádio de futebol, estão mais preocupados com a noite do que efetivamente jogar futebol. Então aí, nesse caso, tem que defender. Não é? Passa pela Ponte, manda embora, não sei o quê. Aqui não funcionou. Aqui não funcionou. O Paulo Sérgio fez gol de bicicleta, legal. Depois disso aconteceu o que com o Operário? Quantos gols o Paulo Sérgio fez? Queria ver a mulher dele mandando mensaginha agora. Né? Calma, CH, calma. Dando indiretinha agora. Conversa, Júlio. Ela mandou direct pra você, CH, te criticando ou não? Eu bloqueio na hora. Não dou nem chance. O Godoy de Valinhos, pergunte ao Lupe onde anda o menino Robinho. Ele merece uma oportunidade igual o Veras e não convenceu. Robinho é aquele jogador da base, né, Lupe? O Robinho que não chama Robson, né? Se não me chama Matheus. Ele tá jogando no time de aspirantes, disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com o time Sub-20.
E a última mensagem aqui é do Luiz. Bom dia a todos. Júlio, bem sutilmente, você falou que o problema da Ponte não está no time, sim no técnico. Senti isso quando você falou que o Náutico estava para cair na época do atual técnico da Ponte. Ô Luiz, olha, não foi minha intenção não, eu só dei uma informação mesmo. Um fato, né, que o Kleina com o Náutico, ele estava brigando para não cair. Inclusive, muita gente colocou o Náutico já como rebaixado naquela oportunidade no ano passado. O Hélio dos Anjos chegou e conseguiu consertar a casa lá, mas não foi minha intenção criticar, não, o Kleina, não. Foi uma situação lá no Náutico que ele não foi bem. Saiu com 33% de aproveitamento, 4 vitórias em 17 jogos. Mas esse cenário do Kleina, a gente falou sobre isso quando ele chegou na Ponte, que essa passagem dele na Ponte é uma passagem de reconciliação do Kleina na carreira dele, porque os últimos trabalhos do Kleina foram péssimos, e a gente sabe disso. Então ele está buscando aí fazer as pazes com bons retrospectos nos times que ele dirige. Ô Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte, combinado? Combinado, Júlio, é só chamar. Chamarei. Então o Lupe trouxe aí uma informação quente, né, com o Ednei sendo um possível desfalque hoje da Ponte contra o Náutico e a possibilidade da volta do Ivan Quaresma no gol da Macaca. Agora 12h03. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos jogos encerrados. Ponte e Avaí 0x0, Cruzeiro e Curitiba 0x0. O CRB venceu o Botafogo por 2x1. O Vila Nova venceu o Remo 1x0, o Vasco derrotou o Sampaio por 1x0, o Guarani venceu o Londrina 1x0, o Náutico derrotou o Goiás, o Operário venceu o Brasil por 2x1, Confiança e Vitória 1x1 e o CSA venceu o Brusque 3x2. A 11ª rodada já começou. Sábado no Engenhão, Cruzeiro e Botafogo empataram 3x3. Então o Náutico é o líder com 24 pontos, tem um jogo a mais do que o Curitiba, que é o segundo com 20, Sampaio 18 e o CRB com 17 pontos. O Guarani é o 7º com 16 pontos, a Ponte Preta volta para a zona de rebaixamento com os resultados da rodada. Ponte 8 pontos, Brasil 7, Londrina 7, Remo também com 7 pontos. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic Elite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta segunda-feira, a Ponte Preta vai até Recife enfrentar o Náutico, às 20 horas no Estádio dos Aflitos. E na terça-feira, o Guarani vai enfrentar o CRB, às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da 11ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu
é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. E aqui em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. E quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes! É hora do Bugre da Band. 11 horas 8 minutos, vamos com informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz, o Bugre que venceu no final de semana e amanhã já tem novo compromisso, Marquinhos. É verdade, Júlio, compromisso contra o CRB. Amanhã, né? Mais uma partida que será transmitida pela Rádio Bandeirantes, só que o Guarani ainda continua, né? Claro, né? Por parte do torcedor, comemorando o resultado, mesmo sendo um placar magro, 1-0 diante da equipe do Londrina, o Tubarão. O importante para o Guarani foram os 3 pontos conquistados e o Bugre mantendo a sua invencibilidade fora de casa. O técnico Daniel Paulista, Júlio, para quem não teve a oportunidade de ouvir a entrevista logo após a partida, iniciou a entrevista falando do estado do gramado do Estádio do Café. Olha, prejudicou, né? O gramado a gente não conhecia, o gramado se mostrou irregular, com muitas falhas e talvez isso tenha prejudicado, mas eu acho que a gente também poderia ter caprichado um pouco mais. São situações que acontecem dentro da partida, eu acho que é questão de adaptação, de se adaptar o mais rápido possível. Acho que poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades que tivemos, né? Principalmente pelo ritmo e pelo volume de jogo desenvolvido no primeiro tempo em cima do adversário. Mas não soubemos aproveitar. No segundo tempo, mesmo sendo uma equipe que se portou melhor na marcação, mais fechada, no controle de jogo, não se expondo desnecessariamente, mas mesmo assim, quando teve oportunidade, chegou com perigo. E saímos daqui com uma vitória importantíssima, uma vitória de crescimento do grupo, uma vitória importante nesse processo todo que a gente vem desenvolvendo. Crescemos também na questão de classificação, pontos importantes, e seguimos trabalhando, né, com os pés no chão, muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para melhorar. E com tranquilidade e com muita serenidade vamos continuar fazendo isso para que a gente possa buscar sempre as vitórias. Daniel, se a gente for levar em consideração o futebol apresentado em cima do Brusque naquela goleada para o futebol de hoje diante do Londrina, houve uma queda de produção. Mas essa queda tem a ver com o fato do Londrina ter jogado apenas por uma bola, jogar no contra-ataque, e gostaria que você falasse das alterações que foram processadas. Eu acho que cada jogo tem uma história, cada jogo ele é escrito de uma maneira, há uma estratégia tanto nossa quanto do adversário, características de atletas também totalmente diferentes. Enxergo que o jogo, nós tivemos uma dificuldade para nos adaptar pelo estado do gramado, né? Um gramado com condições difíceis ali, principalmente para uma equipe leve, rápida, como a gente tem sido uma equipe dessa característica. E isso atrapalhou um pouco, né, a nossa equipe, apesar de termos feito um primeiro tempo superior ao adversário, né, com bastante posse de bola, com chegadas também ao ataque, né, envolvendo o adversário, mas falhamos ali naquele último toque, né, em momentos a gente acabou optando pelo chute, em outros momentos pelo passe. Fizemos algumas escolhas que não foram as ideais, para que a gente não pudesse talvez ter aberto o placar já no primeiro tempo. No segundo tempo o adversário também voltou com uma postura um pouco mais diferente, dificultou um pouco mais as nossas ações, principalmente as ações ofensivas. Ficou um jogo de muita disputa física, né, que é uma característica da equipe do Londrina, de muita bola longa e muita disputa de primeira bola para que haja sempre uma bola ali rebatida, uma bola espirrada e eles possam estar aproveitando.
e nas oportunidades onde eles levaram perigo foi muito fruto desse tipo de situação. Mas a equipe nunca deixou de acreditar, a equipe continuou tentando jogar, mesmo diante de todas as dificuldades. Encontrou um gol no final, que foi um gol extremamente importante para que a gente levasse esses 3 pontos daqui, né? E entendendo que tem que saber jogar em alguns jogos, saber jogar a competição, saber enfrentar os adversários que a gente vai ter pela frente. Em determinados momentos nós não vamos ser os melhores, mas o mais importante é a gente conquistar o resultado como foi hoje, que são 3 pontos importantes que a gente leva para Campinas. Ele falou sobre o DNA ofensivo do Guarani, mesmo em jogos fora do brinco. Olha, eu acho que a postura da equipe ela tem que procurar ser a mesma, jogando em casa ou jogando fora, né? Isso eu já venho trabalhando com os atletas desde o nosso primeiro dia aqui. Com essa situação da pandemia, os estádios sem a presença do público, acho que as coisas se equilibram muito, então a gente tem que ter uma postura idêntica, né? Procurar ser idêntica, né? Quando possível, para jogos em casa e jogos fora. Eu acho que o nosso aproveitamento fora de casa tem sido muito bom, um aproveitamento muito alto, e isso faz com que a gente cresça na tabela de classificação. Vamos procurar manter isso, né? Sempre procurar jogar ofensivamente, que eu acho que é uma característica que a gente tem desenvolvido. Temos trabalhado para que a defesa também tenha esse equilíbrio. Hoje conseguimos ser eficientes nesse aspecto, mais um jogo sem tomar gols. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Nesse crescimento, e continuar trabalhando. Eu acho que a gente tem que sempre procurar o gol, procurar o ataque, né? Fazer mais do que levar, para que a gente possa buscar os resultados positivos. Acho que estamos no caminho certo, com a consciência, com a tranquilidade que temos margem para evoluir. Eu acho que quem tem entrado também tem contribuído, que em determinados momentos as trocas elas se devem também pela busca de uma melhora da equipe, ou às vezes uma melhora no rendimento dentro do jogo, no aspecto físico, no aspecto técnico também, ou às vezes até numa mudança de postura tática. E assim, tenho estado muito satisfeito com o que eu tenho visto de todos os atletas, e eu acho que isso é o mais importante, que é o que está fazendo o Guarani ser um Guarani forte, né? Um Guarani competitivo na competição. Já são 10 rodadas, e nas 10 rodadas o Guarani se portou muito, muito bem nesse aspecto, né? Uma equipe que sempre brigou, que sempre lutou e que sempre vai buscar sempre a vitória. O todo do Guarani está funcionando, o conjunto está dando certo. Sobre esse assunto, a palavra do treinador. Eu acho que você falou a palavra que ela é fundamental. Acho que grupo, né? Coletivo. O coletivo tem que sempre vir primeiro. Quando o coletivo está bom, quando o coletivo está forte, o individual ele aparece naturalmente. E aí a gente vê os jogadores crescendo, cada um na sua função, desempenhando muito bem. A gente tem tido jogadores com uma regularidade muito grande nos jogos. Acho que isso é importante, mesmo diante das dificuldades. Hoje foi um jogo extremamente difícil. Londrina aqui é sempre muito complicado, né? Gramado, a equipe adversária joga de uma forma que é uma forma muito difícil de se enfrentar, uma forma de muita disputa pela primeira bola, de muito contato físico, de muita força física. E hoje, mais uma vez, a gente soube jogar esse jogo, soube jogar a competição. Saímos daqui com uma vitória extremamente importante. Sobre as oportunidades que foram criadas e não concluídas, o fato do Guarani ter a oportunidade de ter um marcador maior, ele emitiu a sua opinião. Como eu disse, eu acho que no primeiro tempo a gente teve um volume de jogo maior. Mesmo com a dificuldade do gramado, a gente criou mais com o adversário, envolveu o adversário em várias situações. Poderíamos ter aberto o placar já no primeiro tempo, mas são coisas do futebol, né? Escolhas, talvez uma escolha errada aqui, um passe no momento de chute, um chute no momento de passe, né? São coisas que acontecem, coisas que a gente tem que procurar sempre estar evoluindo, mas insistindo sempre para que os atletas façam o que a gente pede, façam o seu melhor dentro de campo, principalmente nesse aspecto de definição. Eu acho que a gente tem que dar motivação, dar suporte para que eles possam tentar a jogada que eles acham que é a mais importante para a equipe. Todos têm contribuído para isso. Então, assim, seguimos trabalhando. Eu acho que perder oportunidades a gente sempre vai trabalhar para que elas sejam da melhor maneira, mais aproveitadas, mas o mais importante, como eu sempre digo, são as oportunidades que a gente vem criando. O Guarani tem se mostrado uma equipe muito competitiva nesse aspecto, já com uma forma de jogar que mostra-se estar bastante definida, já os atletas sabendo muito bem a leitura e as movimentações que tem que fazer, e isso é extremamente importante numa competição de bastante equilíbrio como é a Série B. Para muitos, foi o adversário mais viril que o Guarani enfrentou até agora no Campeonato Brasileiro, e o treinador comentou o assunto. Olha, eu acho que
cada adversário ele tem a sua característica, né? Como você disse, o Guarani, uma equipe de muito contato físico, de uma bola longa muito grande, né? De bola principalmente direcionada ao seu atacante de frente, para ele disputar e os jogadores que não estão participando tenham uma aproximação rápida e brigarem pela segunda bola. Eu acho que a equipe nossa teve muito êxito nesse aspecto, porque soube controlar esse ponto positivo do adversário. Na maioria dos momentos conseguiu ganhar essa segunda bola. Em outro ponto positivo do adversário, que são os cruzamentos de área, com a bola rolando já da intermediária, também a equipe teve um bom posicionamento defensivo, cortou praticamente todas as bolas cruzadas na área. Então, assim, a equipe soube jogar o jogo, soube jogar para vencer o adversário, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que isso é o ponto muito importante de hoje, que em determinados momentos o jogo não vai ser tão bonito, mas ele tem que ser eficiente. E nossa equipe tem se mostrado uma equipe que está sabendo jogar a competição, sabendo enfrentar os adversários, e vamos seguir dessa mesma forma para continuar conquistando bons resultados. Guarani é um candidato ao acesso? A resposta do treinador: olha, eu acho que pensar em acesso nesse momento é um pouco prematuro. O campeonato está ainda no seu início, no seu desenvolvimento, na sua montagem ali das equipes, né, de buscando todas as equipes uma melhor classificação. Eu acho que o Guarani está num caminho bom, num caminho de um bom trabalho, de um desenvolvimento de trabalho interessante, vem mostrando uma postura muito boa. O que vai dizer se nós vamos ter condições de brigar por acesso ou não vai ser a forma como nós vamos nos comportar durante toda a competição, que é um campeonato muito longo, um campeonato de muita competição, de muito equilíbrio, e na reta final a gente vai ver se a gente vai ter condições de brigar pelo acesso ou não, mas a gente tem que estar sempre procurando o melhor, procurando sempre vencer os jogos nesse momento, para estar buscando sempre uma classificação melhor, buscando sempre um desempenho melhor, é dessa forma que a gente tem trabalhado. E vencer no brinco amanhã o CRB, né, Júlio? É um objetivo do Guarani para melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Pouco tempo de treinamentos, é claro, né? O Guarani já vai se concentrar para a partida de amanhã. E o desfalque, Diogo Matheus. O atleta recebeu o terceiro cartão, não atuará na partida desta terça. Provavelmente o Pablo seja confirmado pelo técnico Daniel Paulista. Júlio. E aí, CH, Guarani emplacando pela primeira vez 2 vitórias consecutivas, mais uma vez com o protagonismo da dupla Regis e Bruno Sávio. Mereceu o resultado, né? O time sofreu um pouquinho, não dá para jogar bem todo o jogo, fora de casa. Para mim tem um peso muito grande uma vitória do jeito que foi, né? Porque a partida foi complicada, alguns jogadores não estiveram muito bem, né? Como tiveram diante do Brusque, por exemplo. Estou falando mais ofensivamente, né? Mas o Guarani fez um jogo que ele acelerou mais no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo. Infelizmente o Júlio César perdeu um gol que até a minha vovozinha faria. Mas acontece. O mais importante é que o time ganhou. Você percebe que aos poucos o Guarani vai construindo um alicerce muito sólido, uma situação muito de segurança. Agora o resultado, você veja como é importante, né? Não jogou tão bem, mas ganhou o jogo. Trouxe 3 pontos para Campinas. E amanhã, diante do CRB, que está no G4, é um jogo pesado, como foi contra o Náutico e contra o Coritiba. Só que o Guarani estava no começo do trabalho e perdeu os 2 jogos. Amanhã é o momento da afirmação. Acho que o Diogo vai fazer falta, mas o Pablo tem condição de dar conta, de substituir para não comprometer. Mas o Guarani tem que vencer o jogo. Amanhã é um grande teste, para ver em que nível esse time realmente está. Na pontuação tá legal. Inclusive, se vencer, passa 1 ponto o CRB. E aí entra na briga definitivamente. Se não tinha engatado 2 vitórias, tampouco 3. Mas se vencer amanhã, engata 3 vitórias consecutivas. Seria o melhor dos mundos. Júlio. Pois é, aqui lendo aqui algumas participações dos nossos ouvintes. Abraço pro Rafa Silvestre. Tá mandando aqui que o Regis e o Bruno Sávio vivem grandes momentos. São 2 dos melhores jogadores da Série B. Bruno Sávio não parece o mesmo jogador que faz tempo que está no Guarani. Que lindo gol e com o lado de dentro do pé, consciente. Joel Bugrino aqui também comemorando a boa fase do Sávio. O Júlio César não faz gol porque é marcador de lateral e não marcador de gols. Desaprendeu, escreve aqui o nosso ouvinte Robson Oliveira. Se o Guarani vencer amanhã, no mínimo empatar com confiança, chegará a 20 pontos em 12 jogos. Terá cumprido 2 mini-metas do saudoso Vadão. Pra cima, Bugre! Escreve aqui o Renato, obrigado pela mensagem. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar. Agora são
e 21 minutos. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato nórdico Snow 60 por 60 retificado da Insepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square da Roca por apenas R$ 799,90. E tem mais, tem muito mais. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic da Selite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic da Selite. Fique ligado! As ofertas são válidas até o dia 15 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão. É isso mesmo, 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. É como faz Dona Maria. É como faz a Dona Aurora. Que delícia. Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora. Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, uma ficha técnica triste para nós brasileiros, né? Claro, a final da Copa América no Maracanã no sábado, partida que teve quase 8 mil torcedores presentes no Maraca, mas com vitória da Argentina, gol marcado pelo Di Maria, a Argentina encerra um jejum de 28 anos e conquista a Copa América. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja.
Brasitone, a solução mais próxima de você. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Tem rede balançando. É bola na rede. Domina Bruno Silva, o time do Guarani vem com Rodrigo Andrade. Soltou, bom passe para Regis, dominou, rolou no comando. Bruno Sávio, pé direito, bateu, é gol! Gol! Passado o segundo tempo, Regis fez um passe especial, rasgou a defesa do time do Londrina e Bruno Sávio dominou dentro da grande área com o pé direito, deu um toquinho, a bola veio rasteira e bateu no fundo do gol do Londrina e fez chuar um gol espetacular, um toque genial do Regis e depois o toque do Bruno Sávio mandando a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Genuinamente um gol de maneira espetacular. Guarani na técnica e na habilidade, Dali Bugre, Dali Bugre, Bruno Sávio, 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 camisa 11. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui a Nossa Área desta segunda-feira, na sequência edição nacional com Elia Júlia para falar de seleção brasileira dos times de São Paulo. Eu volto 5 horas com toda a equipe de Carlos Batista no Bandeirantes Esportiva e, é claro, hoje trazendo aí todo o esquenta do jogo da Ponte Preta contra o Náutico. Agradecendo os trabalhos técnicos de Leandro e Renato. Boa semana, grande abraço a todos. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rádios do Brasil. No ar para você a rede Bandeirantes de rádios. Este é o seu Nossa Área. Rodada de Campeonato Brasileiro interessantíssima. Palmeiras pontua e tem 2 pontos de vantagem à frente do segundo colocado, que é o RB Bragantino. Na seleção, quem diria, a Itália é bicampeã da Euro e a Inglaterra segue amargando uma derrota dolorida, sentida, sofrida, com 65 mil espectadores em pleno estádio de Wembley. Tudo isso para você a partir de agora. Começamos com Silvinho. Por falar em derrota dolorida, a do Corinthians pro Fortaleza é um exemplo. É ou não é, Silvinho? Concordo que o time sofreu. Foi um pior primeiro tempo nosso.
até nível de intensidade abaixo. No segundo tempo, acredito e tenho entendimento de que houve já um pouco mais de equilíbrio. Assim como nós chegamos mais no gol adversário, talvez sim, a gente quer que realmente acerte o gol, mas nem sempre é aquilo que ocorre. A execução dos lances, muitas vezes eles não saem à perfeição. Houve 2, 3 chutes, tentativas, cruzamentos por baixo, por cima, outros cruzamentos ou algum